Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Vamos aqui dar início à lição de número 7, 16 de maio de 2021. Lição 7. A santidade de Deus. Esse é o título da lição. Texto áureo. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Salmo 29, versículo 2. Verdade aplicada. Quando somos corrigidos pelo Senhor, é para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Glória a Deus. Introdução da lição. Abordaremos nessa lição que quando meditamos sobre a santidade de Deus, ficamos mais precavidos e mais determinados a viver livres do pecado e de toda sorte de desobediência à sua palavra. Tópico 1. A santidade de Deus. Pureza e retidão de Deus. Ezequias Soares, Teologia Sistemática Pentecostal da CPAD. Deus é absolutamente santo, na sua santidade a sua santidade é infinita e inigualável. Ele é santo em si mesmo, em sua essência e em sua natureza. No entanto, está escrito que ele exige santidade de seu povo, porque ele é santo. Pedro escreveu, 1 Pedro 1,16, está escrito: sede santo, porque eu sou santo. É uma exigência de Deus aos seus servos. Tópico 1.1. Deus é perfeito. Ele não erra, nem tem falha alguma. Santidade é a pureza perfeita de Deus, que não tem mancha nem pecado algum. A Bíblia diz que Deus é santo e esse é o seu caráter. O pecado nem sequer pode entrar em sua presença. Somente o que é santo pode se aproximar de Deus. Quem quiser se aproximar de Deus precisa se afastar de toda impureza e do pecado que nos rodeia. Mateus 5, versículo 48, Jesus ensinando lá no final do Sermão do Monte, ele diz: sede perfeito, porque perfeito é o vosso Pai que está nos céus. 1:2. Deus é absolutamente isento de pecado. Deus nunca pecou, é isento de pecado. Deus não se contamina nem tem impurezas, por isso ele não aceita se relacionar com pessoas impuras. Ele ama o pecador, mas rejeita o pecado em todas as suas formas. Quem se aproxima de Deus deve buscar a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A santificação é uma exigência da palavra de Deus, uma exigência de Deus para os seus servos. 1:3. A santidade de Deus exige que ele julgue o pecado. Se Deus aceitasse o pecado, ele não seria santo. A desobediência, a idolatria, o adultério e a comunhão do seu povo com outros povos sempre desagradaram a Deus e despertaram a ira de Deus, pois são uma afronta à sua santidade. O Senhor sempre advertiu a Israel e a Judá por intermédio de seus profetas. Ou seja, não brinque com Deus, porque Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Então, Deus sempre alerta e alertou na sua palavra, através de seus profetas, para o seu povo, dando diretrizes, dando ordenanças. E o seu povo sempre caía, incorria em erro, e Deus os corrigia de certa forma. Hebreus
12, 29, diz o seguinte, Deus, ele é um Deus de amor, mas está dizendo aqui no versículo 29, ele é amor, mas ele é fogo consumidor. Então, devemos seguir a santificação, como diz a palavra do Senhor. A santidade de Deus exige que a pena do pecado seja paga. A sua ira se manifesta sobre toda impureza e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Os homens é que detêm a verdade de Deus em injustiça, mas Deus, ele permanece justo, fiel e poderoso, e ele exige, que o homem permaneça santo para que se aproxime dele. Então a santidade de Deus exige que ele julgue também o pecado das pessoas. Pode ser os seus servos, mas Deus, por ser santo, também exige que o homem seja santo. 2. A santidade, ou seja, santidade, a beleza e glória de Deus. Diz aqui, ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, obrando maravilhas? Tu, com a tua beneficência, guiaste este povo, que salvastes, com a tua força o levastes à habitação da tua santidade. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti. Então não há outro Deus fora do nosso Deus. Ele é santo e não existe outro além dele, que é santo. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico 2.1. A santidade de Deus não sofre alterações. O homem, por ser falho, irmão, pode sofrer alterações, mas a santidade de Deus não. A santidade de Deus, ela é imutável como os seus demais atributos. Ela não sofre variações nem oscilações como o homem, que ainda está em processo de santificação. O homem está num processo de santificação, eu e você, nós, os servos de Deus. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se impôs com juramento para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Hebreus 6, 17, 18. Tópico 2.2. A santidade de Deus não pode ser violada. No 2.1 ele diz que Deus, a santidade de Deus, na verdade, ele não pode mudar. A santidade de Deus não muda. Aqui, a santidade de Deus não pode ser violada, confundida, nem questionada, de forma alguma. Deus nunca foi visto nem surpreendido por ninguém em deslize moral ou ético de nenhuma espécie. O homem pode incorrer em ter que ser corrigido por algum deslize ético, algum deslize moral, mas o homem é falho, mas Deus não é falho. Deus jamais será surpreendido por ninguém, porque Ele é santo e Ele é todo-poderoso. Qual das suas criações, inclusive os anjos e os homens, poderiam questionar a santidade de Deus? Ninguém, irmão, nem os anjos, nem o homem, nenhuma criatura pode questionar a santidade de Deus. Ninguém. É impossível o homem compreender plenamente a santidade de Deus, por ele ser criatura e estar vivendo ainda aqui na terra sob pressão do pecado. Quem questionará as sagradas escrituras? Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras.
Salmo 145, 17. A santidade de Deus é a regra em todas as suas ações. Louvado seja o nome do Senhor. A santidade de Deus, irmão, é uma luz que clareia todas as áreas escuras da nossa vida, né? Colocando patentes aos seus olhos, onde ele procura com os seus olhos os fiéis da terra. E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Então Deus é santo, e ele permanecerá santo e jamais será surpreendido, porque nenhuma das suas criaturas pode surpreender Deus. 2:3. A santidade de Deus é padrão e espelho para a sua criação. Deus serve para nós como um espelho. Nós devemos olhar para Ele e nos espelhar nele, olhar para Ele e seguir o seu exemplo, buscar querer ser cada vez mais como Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento. O homem foi criado à imagem de Deus e é capaz de refletir a semelhança divina. E assim como Deus se revela como eticamente santo, ele chama os homens a uma santidade que lembra a sua própria. Qual o tipo de santidade que devemos nos espelhar, nos lembrar para que possamos seguir a santidade de Deus? Inerente à obra redentora de Deus é a promessa da derradeira manifestação da santidade de Deus na glorificação do seu povo e no livramento em que a criação se verá livre das imperfeições resultantes da maldição edêmica. Até a natureza geme, irmão, esperando a redenção. E nós também devemos cada dia mais ter essa viva esperança em nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor, que possamos pedir misericórdia a Deus para que cada dia mais nos tornemos buscantes, ou seja, incessantemente atrás da santidade de Deus. Assim, os que nasceram de novo e agora são filhos de Deus por adoção, são chamados a um viver em santidade e contínuo progresso em Cristo. Mateus 5,48, Jesus disse: sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico 3. Santidade revelada na palavra de Deus. Somente pela revelação de Deus em sua palavra e a ação do Espírito Santo é possível conhecer um pouco acerca da santidade de Deus, o que esta verdade acarreta na relação do homem com Deus, bem como o efeito expressado no agir de Deus na vida humana. Isaías diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos e de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Tópico 3.1. A santidade de Deus o faz amar o pecador, mas aborrecer o pecado. A santidade de Deus, irmão, requer separação do homem do pecado. Enquanto a justiça de Deus justifica ou condena de acordo com a sua soberania, o escritor aos Hebreus recomenda: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de um tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Hebreus 12:1. Deus ama a humanidade e quer se relacionar com ela. Porém, uma grande barreira impede esse relacionamento com muitos: as práticas pecaminosas, porque Deus não tem comunhão com o pecado. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós,
para que não vos ouça. Isaías 59:2. Jesus, irmão, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Porque como pela desobediência de um homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um homem, que é Cristo, muitos serão feitos justos. Romanos 5:19. 3:2. A santidade de Deus aperfeiçoa o caráter do homem. Quer ser o caráter aperfeiçoado, como eu também quero cada dia mais? Que possamos nos aproximar mais de Deus, da sua palavra, para que possamos galgar mais a santificação. Então a santidade de Deus aperfeiçoa o caráter do homem. A nossa santidade é aperfeiçoada no temor de Deus. É no temor de Deus. A gente tem que buscar ser temente a Deus cada dia mais. A santidade de Deus exige que quem se relaciona com Ele seja santo. Repete-se aqui uma referência de 1 Pedro, 1:15 e 16. Que Deus é santo. Sede santo porque Ele é santo. A santidade de Deus deve alcançar a sua criação. Para sermos participantes da sua santidade, Deus exige que aceitemos a sua disciplina, pois quem não aceita ser corrigido não pode ser restaurado e gozar da santidade de Deus. Hebreus 12:10 diz o seguinte: aquele, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Eu quero ler o verso 6, que diz também, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo o que recebe por filho. A disciplina serve para a restauração e não para a destruição. O homem nascido de novo tem o seu caráter transformado pelo Espírito Santo. O homem só é alcançado pela santidade de Deus quando ele tem uma conversão genuína, como está escrito em 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, para alcançar a santificação, a santidade de Deus, é preciso uma conversão genuína. Louvado seja Deus. 3:3. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Isso aqui são palavras de Jesus. Na oração de Jesus, no capítulo 17 de João. A palavra de Deus é a verdade. E também somos santificados através da palavra de Deus, que é a verdade. No Evangelho de João, no capítulo 17, no verso 17, podemos ver e apreciar essa linda mensagem e oração feita por Jesus pelos seus discípulos, para os apóstolos e também para nós. A santificação é a vontade de Deus para os seus filhos. Deus quer que sejamos santos. Então, estamos num processo que não termina aqui na terra. A santidade de Deus o impede de alterar os seus planos e modificar os seus propósitos. Conclusão: a santidade de Deus não tolera nenhuma forma de desobediência ou pecado, pois cheira mal às suas narinas. Toda sorte de iniquidade será eliminada da sua presença. Deus espera que o pecador venha a ser lavado e remido no sangue de Jesus. Deus abençoe. Em nome de Jesus, são essa a lição, resumidamente. Eu agradeço a oportunidade, que Deus possa abençoar a sua vida e que possamos ser santos, seguir a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E eu agradeço em nome de Jesus.